As estatais registraram déficit de R$1 bilhão só em janeiro deste ano, segundo os dados do Banco Central. No acumulado de 12 meses, o rombo foi de 7,4 bilhões, uma alta de 322% em relação ao mesmo período de 2024 e a maior série histórica iniciada em 2003. A última vez que as contas das empresas públicas ficaram no azul, no mês de janeiro, foi em 2022, quando o saldo foi de 4,4 bilhões de reais. Importante lembrar que as estatais fecharam o ano de 2024 com o maior déficit da história, de pouco mais de 8 bilhões de reais, mas que para o governo não há rombo nas contas. Você, Cristiano Beraldo, mais um mês, mais déficit registrado, agora R$1 bilhão só no mês de janeiro. Beraldo. Olha só que interessante, ontem comentávamos aqui de uma proposta do governo para cortar acho que 6 ou 7 bilhões de reais do Bolsa Família, que obviamente eles iam tirar de um lado para poder distribuir de outro e assim atender a interesses políticos e eleitorais do governo e não para resolver problemas do país. E agora a gente vê que ao mesmo tempo que o governo vai propondo aí esses remendos no orçamento, o dinheiro escorre pelas mãos nessas estatais que são absolutamente desnecessárias, boa parte delas, e que produzem um rombo nas contas públicas graças a ineficiências dos gestores, mas também e sobretudo pelo fato de serem transformadas em cabide de emprego. A estatal brasileira utilizada para acomodar os interesses, sobretudo de aliados, aqueles que ajudam na campanha e em troca tem lá, às vezes 100, 200, 500 pessoas para quem eles precisam dar emprego para que, a partir da remuneração do dinheiro público, continuem trabalhando em favor daquele político que apoiou o candidato. A empresa pública brasileira, ela tem sido cada vez mais utilizada para isso, só que ao custo de R$1 bilhão do nosso dinheiro para financiar operação política de A e de B. Então, Caniato, é uma vergonha inexplicável. Nós vimos, não faz muito tempo, declarações do próprio presidente dos Correios, que sempre transferindo a responsabilidade dos prejuízos gigantescos dos Correios para outros, colocando como um pobre coitado, e vítima, inclusive, segundo seus argumentos, vítima do próprio governo, porque diminuiu o volume de comprinhas feitas nos sites chineses, então diminuiu o volume de trabalho dos Correios. Assim, absolutamente tudo errado. Isso é o retrato da nossa ineficiência. E quem disser, Dávila, não, mas sempre foi assim, empresa estatal não dá lucro, é mentira. Porque em 2022 as empresas, inclusive, performaram muito bem e até nós trouxemos há pouco o destaque. As contas das estatais no mês de janeiro de 22, as contas ficaram em 4,4 bilhões no azul. Ou seja, operaram no azul, performaram bem, né, Dávila? Se tiver boa gestão, boa administração, dá certo, dá lucro. Caniato, mas a pergunta que tem que se fazer antes disso é se o Estado precisa estar nesse setor que tem uma estatal ou se é melhor deixar na mão da iniciativa privada. Essa é a pergunta-chave. E essa pergunta, eu tenho a resposta na ponta da língua. Privatiza tudo, vende tudo. O Brasil, pela minha última conta, Caniato, sabe quantas estatais existem no Brasil hoje? Quantas? 680 estatais. 680 estatais. É um absurdo. Tem desde chip do boi, a fazenda, e aí, lógico, a Petrobras, as outras empresas. Mas é um absurdo isso. Aliás, tem uma que é um espetáculo, criada pela ex-presidente Dilma Rousseff, a estatal do trem-bala. Nunca fez um trem-bala na vida, não tem trem e continua estatal recebendo dinheiro, todo mundo recebe salário. É uma vergonha, é um escândalo. E como disse o Beraldo, isso vira, na verdade, um feudo de loteamento político para colocar a gente ali ganhando ótimos salários, ter um monte de benefício e não ter que fazer absolutamente nada. E aí você, Caniato, trouxe um número aqui que chama atenção. O ano passado, as estatais deram um rombo de quase 8 bilhões de reais. Só que esse ano, só em janeiro já chegou a 1.
Se essa for a trajetória, nós vamos chegar pelo menos a 12 bilhões. 12 bilhões de reais. E, enquanto isso, a população mais pobre comendo carcaça de frango. Esse é o país que nós vivemos. Um país onde o Estado extorque o brasileiro que trabalha, empreende, produz para sustentar um Estado ineficiente, corrupto e caro. E o maior resultado disso são 680 estatais que sorvem 8 bilhões de reais por ano. E esse ano já começou bem, diminuindo em 1 bilhão, tendo um prejuízo de 1 bilhão de reais. É uma vergonha. O Brasil tem que vender tudo. Eu fiz umas contas por cima aqui. Se nós vendêssemos as estatais, sabe quanto entraria no caixa do governo? Quanto? E o valor por baixo eu fiz aqui. 1 trilhão de reais. Resolveria todo o problema do déficit fiscal. Por isso, o que impede isso? A barreira ideológica, a militância política, a burrice de insistir numa ideia que já morreu há muito tempo. Pois é, barreira ideológica, vírgula, porque tem muita gente que prega liberalismo econômico, mas no fim das contas quer as diretorias do banco de porteira fechada, né, Dávila? Tem isso, né? Para acomodar os aliados, tem muito dessa história. E eu me lembro, o Dávila falou 680 estatais, né? 680 empresas. E teve uma criada, inclusive, em janeiro, né? A ALADA, a Empresa Aeroespacial Brasileira, né? Que o Mota, certa vez, trouxe uma reflexão muito boa sobre o nome dessa companhia aeroespacial. Você, Mota, o déficit de 1 bilhão de reais nas contas das empresas estatais somente no mês de janeiro. Surpresa para quem, Mota? Caros espectadores e ouvintes, aqui está a explicação para o aumento do preço dos ovos e da carne, do leite, do aluguel, da mensalidade escolar, do transporte. Quando todos os preços sobem o tempo inteiro, trata-se de inflação. O Estado precisa de dinheiro para tapar rombos como esse aí. E aí, o Estado imprime dinheiro e o nosso dinheiro perde valor. O déficit de ontem é a dívida de hoje e é o ovo mais caro de amanhã. Pois é, agora, esse aspecto que envolve a necessidade de privatização, Beraldo, a defesa que muitos fazem, como o Dávila fez, o Mota também sempre traz inclusive um slogan que ele criou sobre privatização, e parece que é senso comum entre aqueles que defendem o liberalismo econômico ou as práticas de austeridade fiscal, você se desfazer, se não de todas, de grande parte das empresas estatais. Mas por que no Brasil tem um adicional maior de dificuldade quando a gente olha para a classe política? Porque muitos batem no peito. Não, é importante um Estado enxuto, vamos tornar o Estado brasileiro mais eficiente. Só que, no final das contas, esse parlamentar ele não quer vender empresa estatal, porque ele se beneficia desse processo. Por isso é tão difícil, Beraldo? Exatamente, Caniato. Essa estrutura estatal que drena dinheiro público para essas empresas absolutamente dispensáveis, que não produzem absolutamente nenhuma riqueza para o país, mas produzem muita riqueza para quem exerce influência na gestão delas e, sobretudo, no caixa, atende a uma necessidade gerada pela dinâmica político-eleitoral do Brasil. Nós temos candidatos que se elegem a partir do apoio de um número expressivo ali de cabos eleitorais que trabalham nas campanhas e vão recebendo dinheiro, e quando ele se elege, que já não tem mais o dinheiro do fundo eleitoral, ele precisa de uma estrutura para acomodar essas pessoas. E aí já começa essa dependência das estatais. Há também o interesse no orçamento, no caixa. Essas estatais recebem recursos públicos para financiar suas operações, financiar, por exemplo, pega a ALADA, deve ter lá um monte de milhões de reais para fazer estudos de viabilidade disso, estudos de não sei o quê, e tem alguém prestando serviço ali, que normalmente é o intermediário que chega, recebe o dinheiro, contrata outro que faz ali por 1/3, 1/4 do preço, e ele embolsa a diferença. E isso ele já distribui para quem o indicou e assim vai. E a gente vê esse dinheiro público
que sai do nosso bolso, do bolso de todos nós, vai para o caixa do governo, sai do caixa do governo e é transferido para o bolso de volta de um grupo extremamente reduzido de campeões nacionais, de amigos do poder. A dinâmica brasileira é exatamente assim. E quando você olha a necessidade ou não de ter essas estatais, Candiato, não é uma questão de direita ou esquerda, de ser liberal, de ser conservador, de ser socialista. É uma questão de objetividade. Qual é o problema que estas estatais estão resolvendo? O que, de fato, ela está entregando à sociedade brasileira, até para que você possa usar o dinheiro para as causas socialistas ou comunistas que você defenda. O problema é que não sai nada de bom da vasta maioria dessas estatais, Candiato. Quando você olha para como o governo está operando essas estatais, não há como sair nada de bom de lá. E aí, só para terminar, eu vou pegar um exemplo. O governo se diz muito preocupado com a questão dos sem terra, se diz muito preocupado com a alta de preço dos alimentos, se diz muito preocupado com isso tudo. Por que o governo, então, não usa as suas próprias terras? Aí faz lá uma operação, não uma estatal, empresa estatal, mas uma estrutura estatal para financiar ali, ó, quem quiser trabalhar nas terras do governo, aqui está, você vai receber conforme a tua produtividade. E essas pessoas vão lá produzir alguma coisa, pega esses alimentos, entreguem em restaurantes populares, em escolas, em estruturas de assistência social. Mas ninguém está afim de fazer isso, porque isso aí dá muito trabalho e não dá margem para roubo. Então a gente vê, por exemplo, outro, só para terminar, nós estamos vendo o governo lidando com essa questão de energia elétrica. Sempre um problema energia elétrica, porque não choveu, porque tem perda de produção de energia elétrica, aí fala assim, transição energética, temos que acabar com o uso do petróleo. O governo, a estrutura governamental brasileira é, talvez, provavelmente, o maior consumidor de energia elétrica do Brasil, com seus inúmeros prédios, casas e etc. Qual é o esforço que o governo está fazendo para, por exemplo, fazer a transição energética, colocar painéis solares, criar fontes alternativas de energia, até para abastecer os seus próprios... não fazem nada que preste. Mas não falta criatividade para fazer estruturas inúteis que drenam o dinheiro público, mas agradam demais os parceiros da política. Pois é, quando o Beraldo menciona e questiona a eficiência dessas empresas, eu me lembro de muitos defensores de algumas empresas, viu, Dávila? Como se algumas fossem importantes, são estratégicas, que elas deveriam ficar no guarda-chuva do Estado e outras sim poderiam ser vendidas. Agora, há quem entenda que o Estado não deve ficar ou com nada ou com praticamente nada. Nós vimos, inclusive, o governador Tarcísio de Freitas encabeçando esse movimento para privatização da Sabesp. E muitos grupos foram contrários, entendendo que a Sabesp deveria ficar na mão do Estado de São Paulo, usando esse argumento de que trata-se de uma empresa estratégica, importante, enfim. Qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre o que deve e o que não deve ficar com o Estado quando a gente olha para as estatais, Dávila? É justamente fazer essa pergunta que você acabou de fazer. O Estado precisa se meter nesse setor? Pega o caso do saneamento básico que você acabou de mencionar. Durante anos, a questão do saneamento básico era uma questão estatal. Qual foi o resultado disso? Metade da população brasileira não tem esgoto tratado. 1/3 da população brasileira não tem água tratada. É o retrato da ineficiência, do péssimo serviço prestado, porque essa questão do saneamento básico, de ter esgoto tratado e água tratada, já foi resolvido em países desenvolvidos no século XIX. Nós estamos no século XXI e não resolvemos isso. Por quê? Porque isso foi monopólio de Estado durante muito tempo. Então, olha como isso custa a população. E essa população, essa metade da população brasileira que não tem acesso ao esgoto tratado, olha as consequências sociais, Candiato. Há quantas décadas de crianças que morrem de diarreia,
crianças que perdem escola porque estão doentes por causa de água maltratada, por falta de esgoto. Quantas gerações nós perdemos por causa da questão do saneamento na educação brasileira? Só para dar um ponto. Então é óbvio que precisa vender correndo, já era para ter vendido, já era para ter privatizado, já era para ter universalizado o saneamento básico no Brasil. É uma vergonha. Por que o Estado tem que ter uma empresa que vai fazer chip de boi? Meu Deus do céu! O setor privado faz isso muito melhor e muito mais barato. Para o que nós temos de ter uma SERPA, uma empresa de dados, que é um absurdo, que cobra serviço 100 vezes, não é 10, 100 vezes mais caro do que se fosse prestado pela iniciativa privada. Então, é um absurdo. Além da ineficiência da estatal de perder dinheiro, é quanto essa estatal cria de ineficiência em setores de prestação de serviço que atingem a vida do brasileiro, encarece tudo, encarece crédito, encarece hospital público, porque no fundo essa criança vai ficar doente, vai parar lá no SUS. Então, quando a gente não está fazendo aqui a consequência das externalidades de ter 680 estatais, como isso destrói o país, destrói a qualidade do serviço público, destrói a confiança das instituições. Então, só tem um jeito para recomeçar esse negócio. Privatiza tudo, vende tudo, liquida, liquidação geral. A gente não tinha aquela história de família vende tudo? É isso aí, o governo vende tudo. É o único jeito de começar a passar uma régua, acabar com esses cabides de emprego e fazer com que o Estado foque naquilo que ele deve fazer. Porque senão, Canhato, nós vamos ter essas capitanias capturadas por partidos políticos, e nós pagando a conta e continuando a receber serviço público de péssima qualidade, como é a questão que você bem levantou do saneamento básico. Pois é, a gente vai fechar com o Mota, mas eu só quero trazer a manifestação do Matheus Pereira, que acompanha aqui a programação. Mota, ele escreveu o seguinte: estatais ajudam na governabilidade, mas qual é o gestor que tem coragem de privatizar? Enfim, é uma boa reflexão e a gente observa justamente isso, né? Muitos até defendem, são entusiastas da privatização, mas é difícil naquele momento se desfazer, né? Porque isso ajuda em muito ele conseguir apoio, os arranjos, fortalecer inclusive aquela base de apoio. Vai lá, Mota, pode encerrar. Mota, eu acho que seu microfone está fechado. Checa pra gente. Tem que ter a coragem de o Donald Trump, que está desmontando estruturas que ele poderia estar usando em seu próprio benefício, mas ele está desmontando, ele está reduzindo o tamanho do Estado americano. Eu acho que foi Roberto Campos que disse que no Brasil empresas privadas são aquelas controladas pelo Estado e empresas estatais são aquelas que ninguém controla. As missões principais, essenciais do Estado são cuidar da defesa, do combate ao crime, da justiça, da educação básica e da saúde básica. Todo o resto tem que ficar com a iniciativa privada. O Estado tem que ser reduzido ao menor tamanho necessário para cumprir as suas missões essenciais. Todo o resto tem que ser eliminado. Vamos deixar a ministra cantando em tempo integral. Seguimos atentos a essas movimentações e sempre de olho nas contas das estatais. Agora, o próximo boletim vai indicar como estão as contas de fevereiro. Sempre tem um delay, um certo atraso na divulgação dessas contas.